Então chegou aí o recado da gravação. Bom dia. Vamos dar início aí à aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 6 de abril, horário C de manhã. Tranquilo? A gente colocou até ontem a entrega de uma atividade onde a gente tinha que desenvolver um rodízio, né? E inicialmente era simplesmente um rodízio com suspensão. E aí na quarta-feira teve uma apresentação para o cliente, o cara achou que era simples, pediu só para acrescentar lá uma questão de uma suspensão, né? Uma variação de um freio, desculpa, né? Adicionar um freio. E aí foram entregues algumas atividades, bem bacana o resultado. Você vê como as ideias são bem distintas em questão de criação, em questão de posicionamentos, né? Ideias de funcionalidade de cada ação perante a vivência, experiência, expertise, né, de cada pessoa. É interessante você ver isso. Tem gente que trabalha mais do lado artístico, tem gente que trabalha mais do lado funcional, né? Tem gente que provavelmente já vivenciou um trabalho com um rodízio desse, um equipamento desse, já pensa em outras funcionalidades. Então, levam vários pontos e características. Logicamente, se a gente fizer um compilado, alguns têm umas características mais interessantes que outras. Se a gente pegasse todos eles, colocasse num conjunto, né, misturasse, com certeza ia sair um produto bem bacana. E se a gente fizer aquelas avaliações em relação às atividades, ele é mercável, né? Tem alta competitividade, eu acredito. E tem um outro ponto que a gente vai discutir hoje, que é justamente a questão da manufatura, né? Você produzir um componente. É uma coisa que vocês têm que começar a levar em consideração dentro dos projetos, dentro de quando você for pensar, elaborar e desenvolver uma ideia. Muitos projetos hoje morrem justamente nesse ponto, né? Você faz lá a sua ideia, desenvolve, né, o seu sistema, e aí você não tem como produzir ele, ou não tem como manufaturar ele, não tem como colocar ele à disposição no mercado. Ou até tem, só que quando você vai produzir, ele se torna inviável, né? E aí tem essas características, tá? Então, tranquilo? Pessoal, só lembrando vocês que dentro lá do Unifor Online, aqui na aba da disciplina, tá aparecendo aí para vocês, tem aqui atividade de aulas, aqui em cima, ó, ferramenta aulas. Quando vocês clicarem nela, já está disponível o material da nossa última aula, tá? Depois dessa aula, eu estou gravando ela, a gente vai disponibilizar lá para vocês todo o material de hoje, mais as ideias, o que foi conversado, tranquilo? Então tem o vídeo das aulas aí das duas turmas, tem a turma da manhã e a turma da noite, e aí a atividade. Então depois vocês vão ver lá que vai ter todo o material dessa nossa aula aqui de agora, ok? No final a gente grava aí, configura tudo, beleza? Beleza. Vamos lá. Eu vou começar aqui só pela ordem que chegam as atividades e também a ordem que o software mostra, o Word mostra aqui para a gente. Só abrir aqui. Isso aqui é só uma pastinha aí que a gente recebeu os arquivos, né? Tem o do Levi aqui. Pessoal, não estamos avaliando aqui qualidade, né? Vamos fazer uma característica de todo mundo, tá? No geral, como que a gente interpretou as montagens. Recebi de ontem para hoje, né? Alguns. Ontem à noite eu olhei alguns, hoje eu olhei outros. A parte de texto eu vou mandar para vocês, em particular, cada um, o que seria interessante acrescentar, quais pontos debater mais ou menos, né? O que falar mais, o que daria mais ênfase, talvez o que ficaria mercável mais no seu produto. Eu vou fazer uma análise lá para vocês como cliente, se eu analisar o produto, o que seria atrativo para mim ou não, o que se eu fosse um investidor, se eu investiria na sua ideia, que muitas vezes a gente tem uma ideia e busca aí um investidor, né, um investidor anjo, alguém que patrocine a nossa ideia, se eu patrocinaria a sua ideia e assim por diante. Levi, entendi muito bem sua montagem, muito tranquilo. Vi aqui, vamos lá, a questão do amortecimento, a questão da trava. Você fez as travas mecânicas, que a gente chama, né? Ela não é por atrito. Então, tem um dente aqui, né? Que tem posicionamentos aqui que vão fazer o travamento da roda. Então, a roda ela trava aqui em 6 posições, né? Eu acredito. 2, 4, 6 posições você trava.
Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, né? Muitas vezes você quer encostar ela lá no cantinho, vai travar, não está na posição, tem que voltar um pouquinho para travar, aí eu perco espaço, talvez. É só uma consideração, tranquilo? Entendi. Eu acho que senti falta somente de um travamento, talvez aqui, se eu deixar destravado para rodar ela, talvez eu levantar aqui, todos os acionamentos dá para acionar com o pé, já que o rodízio está lá no chão, né? Então, talvez algum travamentozinho aqui que permitisse ela ficar em pé, travada em cima. Uma coisa que eu me senti desconfortável quando eu olhei assim, primeiramente, a altura dele. Se eu for pensar aí na montagem de um mecanismo, né? Se a gente for pensar em esforço mecânico, você entende que quando eu prender por essa região os esforços em cima aqui da sua haste, a sua estrutura vai estar um pouquinho acima do que se ela tivesse nessa base aqui, né? Por causa da alavanca, né? Do sistema. E quando eu olhei aqui a questão do amortecimento, eu fiz um corte aqui, só para visualizar e entender, né, a montagem. Uhum. Fique à vontade aí se quiser falar alguma coisa, viu? Eu vi aqui que você colocou tipo um material interno para fazer um amortecimento, né? Você descreveu lá, esqueci o termo agora. É um látex borracha mesmo. Isso, é uma borracha, né? Um látex e tal. Mas vamos lá. Você viu que você colocou ele aqui como se fosse já limitando o curso? Se ele está nessa montagem, você acha que essa mola trabalharia? Realmente, não tenho muita vivência com amortecedor em parte. Entendeu? Exatamente. Talvez a geometria aqui está limitando o funcionamento da mola, entendeu? Talvez ele possa abrir aí um espaço, uma montagem e tal, e ter um curso. Mas será que teria necessidade de todo esse curso em relação ao espaço que você deixou aqui, entendeu? Uhum. Tá? Só ver esses pontos, a gente pensar em funcionalidades, logicamente, em todo outro projeto que a gente faz, a gente monta, faz um protótipo, testa, mas a prototipagem virtual, que é justamente isso que a gente está fazendo agora, que é o interessante. Você conseguir prever, né, as coisas antes. Então, por exemplo, essa mola, se você mandasse um fabricante terceirizado fabricar, provavelmente você ia fazer algumas alterações aí de curso dela, de tamanho dela, né, de geometria e tal, porque você já viu uma prototipagem virtual aqui antes, que a gente consegue pensar em pequenas alterações, pequenas características aí que facilitariam o elemento. Tranquilo? Beleza, mas parabéns aí pela iniciativa, pela ideia. Não estamos aqui para, só novamente, não quero julgar ninguém. Estou só colocando alguns pontos para a gente, todo mundo despertar as características. Beleza? Tranquilo. Deu certo aí, Gabriel, né? Entrar. Não sei porque hoje ele está pedindo autorização aí para entrar no grupo, mas deu certo já. Tudo ok, professor. Maravilha. Já eu falo contigo. Eu vou precisar saber só. Acho que você mudou o nome das peças. Aí quando eu for abrir com a montagem, ela perde o link. Eu preciso saber só qual é qual. Já eu pergunto para você, beleza? Eu até mandei para o seu e-mail o arquivo correto. Ah, tá. Tá no seu e-mail, o arquivo. Não cheguei a abrir, não, mas eu dou uma olhada aqui. Legal. Beleza. Vamos ver, o Juan tá aí? Vamos falar aqui do Juan. Opa, tô aqui. Beleza. Vamos abrir o seu aqui para a gente dar uma olhada aqui. Ah, é por causa aqui de suporte. Só um minuto. Eu sei o que é isso aqui. Não se assusta. Tem componentes com o mesmo nome. De arquivos distintos, né? Aí ele puxa lá, ele não sabe qual é qual. Uhum. Você vê como é importante o gerenciamento dos arquivos dentro da empresa, né? Já pensou lá, cada um que abrir aparecer de uma forma, né? Salvar, gerenciar esses arquivos, esse é um documento interessante, é uma forma interessante. Eu achei bem legal aí o seu trabalho, sua montagem. Deu para fazer aí, aqui deu para entender o funcionamento. Então você vê que o Juan ele pensou justamente na altura aqui total do componente, né? Já tem uma diferenciação do ponto de que ele vai tocar o chão até a fixação do elemento. Então estaria mais próximo do solo, centro de gravidade, né? Que são funcionalidades e esforços. Juan, não cheguei a medir, mas pelo curso que você colocou aqui na sua suspensão, será que essa rodinha não bate aqui? Tá? A prototipagem virtual é justamente essa ideia, a gente analisar aqui, ó,
se todos os graus de liberdade, se todos os cursos, se todos os componentes, eles vão desempenhar toda a função desejada, né? Ou seja, a gente tem esse curso aqui de movimento, lá também tem o seu oblongo aqui, né? Ó, esse rasgo que você colocou para o eixo se movimentar. E se ele vai tocar a superfície aqui, se ele não bate, né? Beleza? Beleza, entendi. Não entendi essa chavezinha aqui, não sei se era para fazer um travamento ou não travamento. Era o freio. É o freio? Aí ele encosta É o aqui, freio. como que é? Isso, exatamente. Você gira aí, é tipo uma borboletinha, né? Você gira, Ah, aí tá. o parafuso vai entrando e encosta na roda. Ah, entendi. Então, teoricamente, o cara precisaria até manualmente lá, né? Eu não teria como acionar com o pé, por exemplo, né? No rodízio. Isso, tem que ser na mão. Na mão. Beleza, tranquilo. É uma característica aí do equipamento. Isso aí a gente teria que descrever lá no documento do projeto, né? O acionamento do freio manual. Por que é interessante sempre deixar isso exposto? Para o cliente não ter uma má experiência na hora da primeira utilização. Eu comprei, mas não sabia que acionava com a mão, né? Mas se você previamente explica para o cara lá, se você mostra, pô, qual é a característica? Porque só um outro detalhe também que eu pensei assim, no carro existe um elemento chamado barra de torção, que é justamente para a suspensão trabalhar meio que por igual, né? Se a gente não tivesse barra de torção em carro, quando você fizesse uma curva, um lado da suspensão ia ceder, o outro ia ceder, né? E aí o carro não teria estabilidade. Eu fiquei preocupado só com isso aqui. Se a gente recebesse um esforço de um lado, será que o deslocamento dele aqui seria linear, né? A rodinha não ia trabalhar a inclinação de um lado em relação ao outro, entendeu? Talvez alguns esbarros aqui na guia ajudaria isso, ou não, ela vai fazer isso mesmo e não seria problema, entendeu? Então, só a gente tentar pensar outras possibilidades, outras características, né? Situações que possam acontecer. Okay. Beleza? Beleza. Deu para entender aí os comentários? Sim, sim. Legal. Estou só tentando abrir o e-mail aqui para ver do Gabriel. Vamos lá. Mas ficou legal aí, bacana. Funciona. Gabriel, você lembra o nome dos elementos rapidinho aí ou não? Professor, não. Lembro não. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Beleza. Pronto. Até mudar o nome aqui. Ele não vai deixar. A pasta tem outro nome. A pasta que eu corrigi tem revisão. Tem. É, eu baixei Okay. aqui. Ah. Fui montar aqui, ele fica pedindo quais são os nomes, né, dos arquivos. Sim, sim. É a montagem Vou final. fechar só do Juan aqui para vai ter o mesmo nome de alguma e dar aquele conflito. Então pronto, vamos lá. Legal, agora deu certo. Olha aí como é interessante as ideias, né, as variações. Vamos lá, Gabriel. Você já pensou, né, num braço articulado aqui, né? Aham. Ele sobe, né, no sentido para cima, como se fosse a carga, e o outro lado é que ele ia descer, já teria uma suspensão oposta aqui. Acredito que essa mola aqui ajudaria aí na pressão da mola, alguma coisa ou não? Sim, a gente consegue fazer a regulagem, né? Apertando a porta. A intensidade aí da suspensão, né? Dependendo da carga e tal. Legal, interessante. Consegue mudar. O seu freio, ele baixa aqui, né? Sim. Você tira esse pinozinho e ele desceria aqui. Deixa eu dar uma olhada no arquivo de texto que eu mandei. Não, eu li ontem, mas eu vou mandar as considerações para você. Uhum. A gente tira o pino, aí o dente vai cair. Aí como a roda é de uma resina um pouco como se fosse... Mais maleável, né? A gente iria pressionar com o pé e iria colocar o pino novamente. Né? Ah, aí entendi. iria ficar travando. Entendi. Aí então, vamos lá, ó, olha que interessante. O do Levi a gente acionava só com o pé, né? Daria para certo, somente o pé.
O do Juan teria que ser só com a mão. O seu já é o pé e a mão, né? O cara pisaria e colocaria o pino, né? Você vê como que são as concepções de cada projeto interessante, né? Como que cada pessoa pensa nos acionamentos. Por isso que é interessante. Oi? Pode falar, sem problemas. Não, eu coloquei para mover, né? Tá montado do jeito que dá para mover direitinho. Ah, não, sim. Tranquilo. A suspensão. A suspensão não. Aqui ele vai ficar. É porque deve ter tido alguma restrição, vai ser um pouco mais complexo aqui, mas legal. Mas daria para fazer, tá? Tem como você montar as restrições aí para que a suspensão ela trabalhe, amorteça, a mola mexa, entendeu? Foi de bola. Vou até montar uma montagem aí para vocês depois. Mas legal. Outra consideração que eu faria aqui, talvez seu pino teria que ter um elo de ligação aqui para que ele não soltasse. Né? Tipo assim, o cara perdeu o pino, um exemplo, andando, né? E não trava mais. Ou até mesmo aqueles pinos gatilho que a gente chama, que eu puxo uma molazinha, né? Ele não sai. Eu puxo a mola, destravo, aí só basta eu pisar, ele automaticamente já encaixa, né? Se não tivesse uma molazinha gatilho, seria uma sugestão. Uma coisa interessante, na outra turma teve isso, e algumas pessoas consideraram, teve gente que usou somente esse revestimento da mola como suspensão, né? Ele tira uma vibração do sistema, ele não teria um grau de liberdade tão grande, mas ele trabalharia o amortecimento, né? Talvez um amortecimento diferente de quem usou uma mola, de quem usou um curso maior, né? De amortecimento. Mas somente o revestimento já poderia ser. Vamos pensar assim, se eu tivesse uma aplicação que não é uma carga muito elevada, mas o meu piso tem irregularidades, né? Eu tenho azulejos, que eu tenho rejuntos, encaixes. Talvez somente esse amortecimento pela roda, pelo revestimento da roda, fosse suficiente para encaixar aí cada componente. Legal? Pessoal, o arquivo em texto eu vou mandar particularmente para vocês, comentando lá como vocês escreveram as ideias, mas muito bacana aí nas apresentações. O Roberto aí está entrando agora também. Ficou bem bacana a forma que vocês montaram, a renderização, a prototipagem. Acho que, não sei se vocês perceberam que o software ajuda nisso, né? Você montar o seu produto antes, você testar algumas funcionalidades, encaixes de componentes, né? Porque é melhor que você trabalhar real lá, na vida real, e ter que ir adaptando, ajustando, adaptando para poder encaixar. Alguns elementos não são fabricados pela gente vai terceirizar isso. Então, isso é um outro ponto que tem que ser levado em consideração sempre. Tranquilo? Bom dia, Roberto. Nós estamos discutindo aqui só cada parte, cada componente dos montagens de cada um, tá? Vamos abrir o seu aqui. Vou fechar aqui. Mexer, não vou salvar. Turma é pequena, dá para abrir todo mundo. Pronto. Você me escuta, José Roberto? O Roberto aqui também, outra caracterização. Ele já usou alguns elementos de máquina, tranquilo. Ele tem um giro aqui em cima. Então, você vê praticamente a estrutura. E eu acredito que a suspensão dele, eu não lembro do texto dele. Não cheguei a ler aqui, eu não lembro agora. Se o amortecimento é na roda, né? Provavelmente é. Essa questão aqui da absorção somente no revestimento da roda. E o freio dele, você vê que tem um raio diferente. Provavelmente você aperta aqui também e ele vai fazer o travamento do sistema, né? Em relação ao posicionamento. Senti falta também daquela travazinha, aonde posicionar ele, ou se ele é travado, conforme você pisa ou solta, né? Qual seria o elemento de travamento dele aqui. Mas de funcionalidade excelente, você tem aí os graus de liberdade, as características normal de um rodízio. Então, provavelmente, uma coisa legal que eu achei na montagem dele, quando eu fiz o corte aqui para olhar, questão de rolamentos, né? Dá para você fazer todo o detalhamento do elemento. Então, se eu olhar aqui, na montagem dele, a gente vê a discriminação dos rolamentos, né? Os elementos de máquinas, parafusos. Então, dá para você inserir esses componentes da sua montagem. Gerar lista de componentes, lista de material. Isso aí facilita muito. Você não precisa ir se preocupando conforme você vai montando. Estou fazendo uma montagem que tem mais de 100 parafusos, de 20 tipos diferentes. Eu não preciso ficar com aquela minha tabelinha aqui do lado contando, né? No Excelzinho lá, mais um desse, outro desse. Que depois eu não vou lembrar quantas arruelas, quais arruelas de pressão, qual é porta, qual é travante, tamanho dos parafusos.
Você seguindo isso dentro do seu desenho, depois você gerar esses componentes e ele possibilitará para vocês. Beleza? Pessoal, gostei muito da resposta das atividades. Tá? Todos estão de parabéns aí. Questão de funcionalidade, aplicabilidade. Logicamente, é uma versão 1 do projeto de todos vocês. Aquilo é uma coisa que a gente sempre fala. Quando você acaba um projeto, você mesmo é a primeira pessoa que já sabe como melhorar ele. Então, você mesmo já sabe lá o que você poderia mudar, qual dificuldade você teve na hora da montagem, qual coisa você não se sentiu confortável ou seguro, né, de componente, que você mudaria numa versão 2. Fiquem calmos. Cuidado para não entrar num loop infinito, né? O projeto às vezes nunca acaba, mas a gente tem que dar os limites a ele. Não, vou terminar aqui, essa é a minha primeira versão, vou colocar para teste, vamos rodar. Igual aquelas características lá do carrinho de compras, né? Tem coisas que a gente está vendo aqui no nosso ambiente, que quem for usar lá no ambiente dele vai trazer outras características. Talvez todos vocês aí montarem freios. O Levi ele é mais mecânico, né? Ele faz um travamento. Os demais trabalharam freio de atrito. Se o ambiente for úmido, água, alguma coisa, o cara trabalha numa câmara fria, não tem água, mas digamos que nosso rodízio está guardado dentro da câmara fria. Quando eu tiro do ambiente, coloco ele aqui fora, ele soa, né? Ele umedece. Será que o freio vai ter a mesma resposta? Ou não? Não vai ter. Então eu tenho que colocar lá no meu memorial descritivo, lá no rótulo do meu equipamento, como se fosse, né? Não aplicado a ambientes úmidos, poeirentos. Pô, se durante esse movimento aqui o cara passou num ambiente que tem um pouco de areia no chão, será que isso aí vai gerar o mesmo atrito depois para a fixação desse freio, funcionalidade desse freio? Então, tudo isso são coisas que a gente pode não pensar de início, conforme alguém for utilizar algum fabricante, algum sistema, e aí vai agregando valor ao nosso equipamento, né? Eu vou gerando. Pô, quem pensou aí na suspensão aqui no revestimento da roda, será que esse material não vai aderir a outros elementos? Pô, meu rodízio ele vai andar num chão de fábrica onde eu tenho muito cavaco lá de usinagem, por exemplo. Já devem ter visto o rodízio que cola, né? Os cavacos, fica tudo o metalzinho colado lá dentro, resto de parafuso, algum elemento craca, né? E aí vai colando lá na roda. Será que seria um problema ou não? Logicamente, o cara que compra, ele vai ter que ter consciência do ambiente que ele vai colocar em função das funcionalidades do rodízio dele, né? E isso levar pontos positivos e negativos, mas a decisão é dele. Cabe a gente, projetista, dono do equipamento, expressar essas possibilidades para ele. Para que não gere, né, aquela má experiência. Pô, comprei para isso, passei na água, ele travou, ele ferrujou, o freio não funciona na água. O freio eu tenho que acionar manualmente, eu queria um só por pé, que eu estou em pé aqui, meu rodízio está lá no chão, eu não queria ter que ficar baixando, né, para acionar. Então, são características. Não que esteja certo ou errado, cada um tem a sua funcionalidade, né? Tem várias histórias aí de projetos onde existem várias ações que o pessoal pensa lá e outros, funcionalidade, um botãozinho vai lá e resolve, o que para outros é uma complexidade monstruosa, né? De você configurar, às vezes o cara pensa num programa lá altamente editável, né? Altamente configurável. Você pode configurar ele da forma que você quiser. Mas para alguns isso é uma funcionalidade excelente, para outros é um problema. Putz, eu tenho que configurar tudo, eu só queria clicar e está funcionando lá. Não importa se o fundo muda a cor, se ele é Full HD ou não é, a imagem muda, se as funcionalidades são várias línguas ou não são, entendeu? Então isso é uma característica para cada pessoa, né? Cabe a gente avaliar e pensar e colocar as limitantes. Dentro dessa ideia, eu queria mostrar para vocês essa apresentação, que é justamente o que a gente vai discutir na aula de hoje. Deixa eu só configurar aqui. Vou só editar um sisteminha aqui rapidinho. Vai facilitar para a gente. Facilitar para mim também. Pronto, tem a apresentação, né? Pessoal, processos de fabricação mecânica. Toda vez que a gente pensar num produto, se você fizer uma enquete aí com os alunos, qualquer curso de engenharia, todos eles querem desenvolver um produto, um item, um componente, um sistema, querem vender ele e ficarem ricos vendendo esse seu produto, né?
Então, muitos deles querem montar uma empresa, criar um produto, de ter uma ideia, vender essa ideia. E muitas vezes você ter ideia é fácil. Também nem pode ser fácil, né? Mas é viável. Tecnicamente, tudo é lindo, tudo funciona. Mas aí você pensa, pô, tem uma ideia e como viabilizar ela? Será que ela é manufaturável? Será que ela é viável em questão de fabricação? Que adianta eu pensar um componente onde eu tenho um item aí de outro mundo, que eu não tenho essa tecnologia para ser fabricada aqui no nosso estado, então eu vou ter que fabricar ela fora. Vou ter que mandar para um fornecedor lá no sul do Brasil, que o cara é o único que tem a expertise dessa fabricação. E aí, quando chegar aqui de volta, vai ser imposto sobre imposto, porque eu estou transportando ele pelo Brasil, tá? Emitindo nota de ida, remessa de ida, de volta. Será que isso vai ficar viável, no final das contas, né? Então, são vários pontos que a gente tem que pensar. Mas, dentre esses que a gente discutiu agora, tem alguns dos processos de fabricação que são interessantes de discutir. Eu queria trazer alguns exemplos para vocês, tá? Então, o processo de fabricação na indústria é o modo como determinado trabalho de construção, transformação, né, o processo fabril do elemento é desenvolvido, né? O objetivo principal da transformação é agregar valor à matéria-prima e chegar no produto final acabado, que ele possa ser comercializado, assim, gerando valor, né? Valor agregado à matéria-prima. Então, se você pensar lá, o cara pega o barro, faz o tijolo constrói uma casa e tem um produto, ele agrega valor àquele item, né? Contudo, para essa transformação é necessário dispor de quantidades elevadas de energia e também processos de fabricações específicos, que cada sistema vai ter um mais recomendado, mais adequado para ele. Esse produto fabricado pode ser desde um simples fósforo, né, como a gente colocou aí no exemplo, ou algo mais complexo, como um automóvel. Talvez, se vocês pensarem em complexidade, investimento, desenvolvimento, o porte ou aplicação de cada item pode variar muito. A Gillette, para desenvolver o Mach 3, gastou 3 vezes mais do que a Chevrolet para desenvolver um carro, lançar um carro. Ou seja, um barbeador, né, um mero barbeador, aquele descartável que a gente compra e joga fora depois de um tempo, o projeto de desenvolvimento dele levou mais investimento do que a Chevrolet usou num carro. Não trago valores aqui agora, que eu não lembro exatamente de cabeça, tive que ter pesquisado antes, não pesquisei. E aí, mas eu lembro que eu já li isso em artigos, né? Ou seja, muitas vezes, meramente o palito de fósforo, um barbeador, ele tem tecnologia envolvida nele, tempo, né? Equipe, expertises, que podem ser muito mais elevadas em relação a outros projetos. Quer dizer, então, fazer um barbeador é mais caro que um carro? Não é fabricação, é o projeto, a ideia, a concepção. Talvez hoje a Chevrolet gaste menos para fazer a concepção de um projeto de um carro, porque ela tem diversos projetos anteriores, então ela tem expertise, ela tem know-how, né? Ela tem banco de dados, ela tem características, ela sabe o que já dá certo e o que não dá certo. Se ela está pensando num carro urbano, ela já tem outros modelos, outros parâmetros a comparar. Qual é o tipo de suspensão, qual é o tipo de conforto interno, quais as características de segurança que esse ambiente, esse carro vai ter que ter para ter sucesso no seu projeto. Com certeza isso vai trazer um investimento menor aí no desenvolvimento, né? Tá? Então, beleza. A gente sabe, dentro dos processos de fabricação mecânica, vocês devem ter visto esses processos dentro das outras disciplinas do curso, né? Então, a gente tem a classificação lá dos processos de fabricação com remoção de material e sem remoção de material, ou cavaco. Sem remoção de material tem lá a fundição, soldagem, metalurgia, conformação, né? São alguns processos. E de usinagem, eu coloquei aqui os convencionais e não convencionais, né? Torneamento, frisamento, furação. Não convencionais, né? Ultrassom, corte a plasma, a laser, jato d'água. Jato d'água está bem difundido aqui já no estado, a gente consegue cortar facilmente. Amigos nossos de faculdade estudaram com a gente. Então, vocês têm essas empresas hoje aqui no estado, então a gente consegue fazer isso. Mas tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. A escolha do processo de fabricação. Pessoal, pensar numa ideia, pensar numa geometria é fácil. Para fabricar ela, será que aquela geometria que a gente pensou lá do nosso rodízio, né, de suspensão, de frenagem, aquele material, quando a gente desenha no software, que a gente vai dar uma geometria e dar material a ele, é fácil.
se eu for transformar ele em material real, será que ele vai partir de um blank, de uma peça bruta, maciça, e eu vou remover pelo processo de usinagem ali até chegar à geometria? Será que ele fica viável pela quantidade de material que eu vou remover? Se você pensar isso, se você pensar o blank, pisar o blank tem 1 quilo. E aí eu usino minha peça, lá no final tem 200 gramas. Ou seja, eu descartei 800 gramas de material. Está no meu custo, isso torna ele viável, torna ele factível? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Não que esteja sempre errado, mas pode ser que sim. Primeiro eu usinei, mas depois eu vou mandar fundir ele. Fundição de alumínio lá no meu componente, por exemplo. Pode ser viável? Pode, com certeza. Dimensões e formas do produto a ser produzida. Lá no software é fácil a gente clicar lá, né, na arestazinha e colocar um fillet, um raiozinho. Fica mais bonito, vou arredondar tudo aqui. Vai ficar mais futurista, mais moderno. Aí você manda o cara orçar uma usinagem lá, o cara vai fazer no CNC, porque a maioria daqueles fillets lá não tem como ele fazer de modo convencional na mão. E aí seu custo sai mais alto. Você se assusta, né, quando você recebe. Por quê? Se você não discutir lá com o seu cliente, com o seu fornecedor, ele vai falar, cara, todos esses raios que você colocou aqui são trabalhos de usinagem. No final vai ser um produto mais acabado, mas a confecção dele requer um tempo mais de usinagem. Mais hora máquina, mais hora homem-máquina, né, trabalhando. Ou seja, agrega custo, né, na fabricação. E aí você pensa, vou usar aqui vou fazer um furo aqui de aparência, para aliviar peso, né, quero ficar mais leve no rodízio, está pesado, vou fazer um furo aqui de 17 milímetros. Aí seu fornecedor lá não tem uma broca de 17 milímetros, ou ele vai ter que usar um outro processo de fabricação só para atender essa sua geometria de 17 milímetros. E aí você vai ver, se ele não tem essa broca, ele vai colocar no seu custo a comprar essa broca, porque ele precisa comprar para fazer a sua operação, e com isso o que vai acontecer? Vai onerar mais custos a sua peça final. Ou seja, você conversar com o seu fabricante, com o seu fornecedor é fundamental. Quantidade a ser produzida. Vou usinar o primeiro protótipo, depois eu vou fundir, tranquilo. Não, todos vão ser usinados, então tem que levar em consideração lá a forma construtiva, geometria, todos esses parâmetros, né? Grau de precisão exigido. Será que eu tenho que fazer ele a comando numérico? Porque as coordenadas, as dimensões são extremamente restritas? Ou ele tem uma tolerância de ajuste? O cara pode trabalhar com uma máquina menos precisa, trabalhar lá no convencional, onde o operador, tudo bem que, não que no convencional o cara não tenha precisão, ele pode ter, mas talvez não tenha um grau de precisão que meu projeto tenha requerimento. Eu fiz lá uma tampa de vedação, onde a união dos elementos vai fazer a vedação, a estanqueidade lá, não vai vazar óleo, né? Não pode entrar água. Aí talvez você tenha que ter uma precisão no seu processo de fabricação. Máquinas operatriz com ferramentas e equipamentos acessórios a serem utilizados. Aquele exemplo da broca. Ok? Aquele exemplo da broca. Será que o nosso fornecedor... Será que o nosso fornecedor ele tem todas as ferramentas que a gente tem que fabricar nosso componente? Será que o centro de usinagem dele cabe o nosso componente? Já vou trazer exemplos para vocês aí dessas funcionalidades. Design do produto, como a gente falou, os raios, né, os fillets e tal. Acabamento final do produto. Será que o acabamento final lá na produção vai ser satisfatório para o meu item? Não, vou ter que pintar a posterior, vou ter que fazer um polimento, um revestimento, né? Alguma outra caracterização, tá? Com o desenvolvimento de processos, com a evolução, né, dessas indústrias, foi possível cada vez mais produzir bens de consumo mundial, que tornou o comercial fortemente globalizado. Ou seja, hoje a gente está vivendo um problema como disso, né? A gente está vivendo aí essa crise do corona, né, a pandemia da Covid-19, e 90% dos produtos fabricados de segurança hospitalar, as máscaras, vem da China. Ou seja, estamos precisando de máscara, o mundo está precisando de máscara, não tem para todo mundo. E aí? A globalização ela é boa, de um lado, mas pode ser um problema do outro. Hoje a gente está vivendo os primeiros problemas dessa globalização, né, da fabricação mundial. Muita gente fala já de rever essas ideias, né? Será que vai ser permitido que um país monopolize essa fabricação?
Se a China entrar em guerra, até uma charge eu vi esses dias muito interessante, falavam assim, né? Todos os filmes de ação que o mundo estava sendo destruído, eu vi os Estados Unidos entrando e salvando o mundo. E agora está sendo diferente. O mundo está precisando de um monte de ferramentas e os Estados Unidos está comprando tudo. Ou seja, tudo aquilo que eles construíram em anos, né? Salvando o mundo, eles estão destruindo em uma semana. Então, ou seja, a hora que a gente achou que os Estados Unidos iam vir ajudar a gente, os caras estão boicotando tudo, né? Cobrindo aí as propostas de compra. É bem interessante aí, né? As realidades que a gente está vivendo. Então, isso faz uns paradigmas bem interessantes do que a gente está vivenciando hoje, né? Talvez, imagine aí se a gente viu logo no início da pandemia, que ainda não tinha chegado no Brasil, fábrica da Motorola, né? Fabricante Samsung, dando férias coletivas, porque os caras não tinham produto para fabricar, porque a matéria-prima vinha da China, e a China estava parada. Então, no final de dezembro, ali, início de janeiro, que a gente não tinha necessidade do Brasil parar, muitas fábricas estavam parando porque não tinha matéria-prima. E hoje pararam por outra consequência. Mas, será que isso é viável? Será que hoje muitas empresas não vão repensar, né, esses pontos aí, talvez? Talvez fique mais equilibrado, né, a globalização de um país só. Desenvolvimento e evolução dos processos industriais, né, e se intensificaram a cada dia. O avanço da eletrônica fez com que muitos processos tivessem expressivo acréscimo de produção. Então, se você pensar, olhar aí, por exemplo, no setor de usinagem de uma indústria anteriormente, você tinha lá uma repetibilidade de máquinas. Você tinha um setor lá de usinagem, de torneamento, o cara tinha 50 tornos convencionais, porque ele precisava fabricar 50 peças por dia e a peça levava um dia. Então, hoje não. CNC, máquinas operatrizes mais rápidas, mais eficientes, né? Sem a necessidade humana, né? Sem as variáveis humanas, só parar para almoçar, cansa, tem hora de descanso, fica doente, né? Ele pode funcionar lá o tempo todo, direto, sem parar. Talvez ele precise de menos equipamentos, tenha uma precisão maior e assim por diante, né? No qual o computador enxuta inúmeras funções empenhadas por um homem. Como a gente falou, né? O computador não vai pegar um vírus, um coronavírus, pode pegar outros vírus, mas a gente tem as limitâncias dele lá, então ele não para nessa pandemia. Com a integração aí, ó, de computadores, máquinas, os processos de fabricação se tornaram mais rápidos, mais precisos, mais constantes. Isso eu acho que, na minha característica, é uma das maiores vantagens da minha concepção. Muitas tarefas complexas passaram a ser realizadas. Então, ou seja, se você olhar antigamente os carros, eles eram mais quadrados, né? Eles não tinham tanta aquela aerodinâmica. Não é porque não pensavam em aerodinâmica, é porque não tinha como fabricar aqueles componentes, talvez, com as curvaturas que tinham hoje. Os para-choques, antigamente, eles eram de aço, de chapa, porque o plástico não era tão difundido, não era tão fácil você fazer um para-choque de plástico. Hoje, se você pegar um carro aí que tem um para-choque de aço, é como se fosse a gente se assusta, né? Pô, quer destruir quem, né? Para-choque ali é a utilização de plásticos por causa da facilidade de conformação, por causa da segurança, né? Para-choque, o próprio nome dele de fala. Antigamente, você encostava lá seu carro, se fosse de aço, ele tinha um amassado. Hoje ele deforma e volta, você reza para não estragar a tinta, mas ele amorteceu e voltou, né, para a posição. É uma outra vantagem, uma outra característica. A indústria de fabricação está em constante evolução, empregando novas tecnologias, né? O objetivo, sempre produzir mais em menos tempo, tomando a automação, né, como extremamente essencial para que isso aconteça. Então, não só os processos de fabricação evoluírem, né, materiais, caracterizações, mas também o controle, né? A indústria 4.0 é justamente isso, se você for pensar, internet das coisas, o IoT que a gente chama, que é o quê? A máquina já prevendo que ela vai quebrar, que ela vai parar. Se eu posso começar a startar hoje, segunda-feira de manhã, startar aqui minha rede de manufatura, eu já tenho aqui dados estatísticos, se eu continuar nesse ritmo, eu vou atingir minha meta qual dia, qual horário. Então, eu posso acelerar aqui para atender antes, ou ela já me dá um alerta lá, ó, tal equipamento está tendo problema, está com vibração excessiva, pode ser que tenha alguma quebra, então pode ser que tenha uma interrupção, ou vamos acelerar o processo aqui, porque nós vamos interromper ela por X períodos para dar essa manutenção, e eu vou atender a minha estimativa da mesma forma. Estatisticamente, a vibração está subindo em tal taxa, então eu posso acelerar que se for quebrar vai ser em tal parâmetro, porque eu tenho um banco de dados de outros equipamentos, quando eles quebraram, como que foi, qual foi o comportamento desse ruído, né? E aí eu tenho estatística, eu sei que eu não preciso parar agora, eu posso parar no intervalo hoje à noite,
né? Eu posso parar no intervalo aí onde eu tenho um recesso já dentro da minha fábrica. Eu posso parar no horário de pico lá, que se eu não trabalho com demanda de energia, se eu não compro energia no Mercado Livre, eu trabalho com geradores e vou parar no horário de pico porque eu sei que eu não vou ter um consumo de energia. Então, programações, eu consigo fazer esses setups, né? Eu consigo pensar, planejar isso. E, pessoal, isso é uma realidade muito inerente no nosso mercado. Pode parecer que não. Algumas indústrias, apesar de a gente ainda estar da indústria 2.0 para 3.0, que é a mecanização das coisas, sair do trabalho braçal para alguns mecanizados, muita indústria ainda está nesse de 2 para 3.0, outras indústrias estão nesse 4.0. A gente pode achar que não, mas é uma realidade do nosso mercado. Então, você pegar uma indústria que trabalha acionada por um botão e o cara tem dados estatísticos de tudo, tanto na tela do supervisório dele aqui, quanto no celular, quanto todos os investidores têm lá, em tempo real, o que está acontecendo, é uma realidade. Tá? E a gente vê, às vezes, muito desses caras de um pequeno problema. O cara tem um problema, por exemplo, é mais comum numa rotuladora, numa envasadora, lá e o cara para a fábrica dele todinha, porque um componente tem um problema. Logicamente, ele tinha que ter previsto isso, mas por alguma consequência não previu. Mas, com certeza, depois desse susto que ele teve, ele vai prever na próxima. E aí você vê fábricas aí rodando hoje, que precisaria, tecnicamente, de centenas de funcionários, rodam com 2, 3 caras trabalhando, e ela é altamente eficiente. Então, o cara sabe que ele vai atingir a meta no minuto que ele especificou lá. Tá? Com isso, há necessidade de qualificar cada vez mais a mão de obra para essas novas tecnologias. Não adianta eu pensar em ter elas, eu tenho que ter mercado, eu tenho que ter investimento, eu tenho que ter mão de obra, eu tenho que ter manutenção, né? Eu tenho que ter equipe especializada para esse sistema. Constante treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais da área de fabricação são vitais para que isso aconteça, né? Para que a fabricação dos produtos sempre ocorra na constância e qualidade. Para a melhor qualidade da fabricação, é de extrema importância pleno conhecimento dos fatores envolvidos no processo, como segmento de computadores, né? Processamento de imagens, dados. Então, aqui, esse vídeo pode estar pulsado para vocês, mas depois eu vou colocar o link correto dele lá na aula, tá? Aí vocês assistem. Então, se você pensar assim, pô, eu pensei numa geometria de uma peça anteriormente, que eu vou ter que usar um torno, uma fresa para poder fabricar ela. Ah, não, mas tem um fornecedorzinho lá nosso que tem um centro de usinagem que trabalha torneamento e fresamento na mesma peça. Pô, será que isso não aceleraria meu processo? Pô, então eu posso pensar numa peça que tem uma geometria variável, que eu tenho um fornecedor aqui no estado que consiga me atender nesse componente dessa forma. Ou seja, eu não tenho que trabalhar máquinas distintas. Eu trabalhando máquinas distintas, eu posso aumentar, diminuir, na verdade, o meu grau de precisão, aumentar a possibilidade de erros, né? Que eu estou tirando de um componente e levando ao outro. Operadores distintos. O primeiro cara estava doente, o segundo levou um chifre. Cada um tem ali um sentimento diferente, né? Um está com raiva, o outro está deprimido, não sei. Entendeu? Qual seria a ação desse cara? Então, você olhando aí, ó, nesse vídeo, ele fez um torneamento externo, ele já fez uma rosca, agora ó, ele está trabalhando o princípio de outra máquina, que seria um centro de usinagem, né? um fresamento. Então, olha lá, ele está fazendo as aberturas ali do componente, ele nem mexeu a máquina de equipamento, né? Ele está fazendo na mesma máquina todos os acabamentos necessários para chegar até o produto final. Pessoal, isso aí é uma pecinha de uma válvula fundo de poço. Não lembro se na disciplina de máquinas de fluxo vocês fizeram lá o cavalo hidráulico, não é o cavalo de... A válvula de retenção. Isso. Como chamava lá o cavalo mecânico, não? Carneiro hidráulico. Carneiro. Eu pensando em cavalo, é carneiro. O carneiro hidráulico. Então, isso é uma válvulazinha daquela fundo de poço, né, que usava no carneiro hidráulico. Entendeu? Ou seja, é a carcaça dele. Em vez de eu trabalhar ali, talvez, poderia fundir isso aí? Poderia. Será que eu teria a mesma vedação ali no isolamento? Ou teria que trabalhar um material distinto para ter rugosidade? Ou trabalhar processos distintos? Então, a gente conhecer o nosso mercado influencia muito nas decisões dos nossos componentes. É fundamental você conhecer o mercado, você conhecer seus fornecedores. Você ter esse livre acesso, conversa com eles, você sabe que agora o cara tem uma máquina que tem um campo de aplicação maior, tem uma precisão maior. Já eu trago um exemplo disso aí.
Antigamente, a gente falou da suspensão, né, do rodízio. Na década de 90, você fazer uma mola era uma briga. Você tinha que pegar molas do mercado disponíveis e adaptar aos seus projetos. Hoje tem empresa que não tem portfólio. O portfólio é o seu produto. Você manda para ele o projeto da sua mola e ele fabrica para você. Então o cara não tem nem linha assim, essas são minhas molas de linha. Não existe isso. Você manda o seu projeto e ele vai executar a mola na constante que você quer, no grau, no curso que você quer, na força resultante que você quer, na geometria. Então, ou seja, logicamente, isso está ligado a quê? Às máquinas operatrizes que existem hoje em dia, né? Eu falo isso porque meu pai tinha companheiros, parceiros industriais, meu pai é da indústria, que tinham justamente, trabalhavam antigamente com princípios de mola e migraram para esse sistema. Então, durante minha vida, eu vivenciei justamente essa questão da mola, era uma coisa interessante. Eu lembro que as molas só tinham uma geometria, pouca variação, e hoje não. Hoje você tem mola de qualquer tipo que você imaginar para a sua aplicação. Então, a maioria de vocês usou uma mola lá, nesse amortecimento, você pode ter uma geometria variável, da forma que você quisesse, que adequasse ao seu projeto, né? Ou seja, não seria um empecilho, talvez. Logicamente, não sei se essa mola seria fabricada aqui no estado, mas se você mandasse lá para o sul e sudeste, você acha diversos fornecedores que atenderiam ao seu projeto. Teria que estar no seu custo aí só essa transição. Ok? Aqui eu quero usar alguns exemplos de aplicações e variações muito interessantes. Chegou um momento onde áreas distintas, características distintas, conhecimentos, expertises, né, começaram a trabalhar em conjunto. Já devem ter escutado falar aí do proteção, né? Viga protendida. Uhum. Eu não sei se acho que eu já comentei isso com vocês, né, na aula, ou não? Já, né? A gente aumentou o vão da viga aí em relação ao reforço que ela tem interno, né? Que permitiu usar vãos maiores, né? Estruturas maiores. A proteção já foi. A união de materiais distintos, né? A gente trouxe até esse exemplo aí desse prédio que tem aqui na Washington Soares, lá na Washington Soares, né? Não tem o nome forte, o nome fora era Posse. O Washington Soares Trade Center, né? Que chama até Wesley Safadão Trade Center, né? WS. E lá você tem a união de dois prédios através dessa estrutura metálica. Então, o cara levou em consideração aí a dilatação, né? Da estrutura de concreto, né? Quanto aqueles prédios mexem, né? Essa viga, ela tem que levar isso em consideração, a dilatação de uma em relação à outra, o comportamento, a manutenção de um em relação ao outro. Então, ou seja, tudo isso foi levado em conta e isso chegou, né, nessa construção que talvez, se fosse de outra forma, não seria possível. Aquele que a gente tem ali na Desembargador Moreira. É do lado de casa. Exatamente, que o pessoal tem aquele vão, né, no meio, perto da Praça das Flores ali. Então, aí tem um vídeo da construção dele, depois eu coloco o link lá para vocês bem direitinho. Então, ou seja, você tem aquela estrutura central ali que foi uma construção diferente, não foi vigas de concreto, né, e aço, foram vigas metálicas. Se você pegar lá, quando a gente viu o 11 de setembro, que o outro Trade Center caiu, a estrutura principal dele era aço, né? Então você via que, na verdade, ele caiu porque derreteu, né? O combustível queimando derreteu o aço ali, ele cedeu, né? Então, ou seja, são a mesclagem de materiais que possibilitam você atingir outros patamares de desenvolvimento, outras aplicações, né? Então, depois vocês veem um vídeo lá, bacana, lá, que mostra a construção. Não estou fazendo propaganda, viu, pessoal? É só a ideia porque é interessante. E aí eu trago para vocês um exemplo real, foi a construção desse cavalo de pau, né? Mais o caneiro hidráulico. Por isso que eu estava com o cavalo na cabeça. Isso aí, pessoal, para quem não conhece, é uma unidade de bombeio mecânica. Ela está instalada ali na nossa universidade, próxima ao ginásio, atrás do ginásio. Foi um projeto desenvolvido dentro da universidade. Ele era um projeto de nacionalização de equipamentos. A Petrobras, diversas indústrias de extração de óleo usam esse tipo de equipamento para bombeio. A maioria dos que a gente usa no Brasil, eles são canadenses, tá? E aí surgiu um projeto de nacionalizar o quê? Desenvolver esse produto dentro do Brasil e fortalecer o mercado nacional, do que importar todos os componentes.
Se você for aqui de Fortaleza, lá para Mossoró, por exemplo, ali na estrada você vê muitos desses cavalos de pau, centenas deles, né? Não sei se milhares. E esse produto foi desenvolvido, foi colocado lá na universidade, foi um projeto desenvolvido no Unifor Herbitech. Eu trabalhei dentro dele na época, ele era aluno de graduação também. E o que aconteceu? Durante o processo de fabricação dele, a gente teve lá etapas onde a gente sofreu o quê? Com itens, componentes de um porte mais elevado, que na nossa concepção teórica era fácil de ser fabricado. Então, você pensar ali numa peça, por exemplo, né, ó, a gente tem esse primeiro item aqui, ó, que é justamente esse rajadozinho, tem a setinha aqui. Isso aqui é um contrapeso. É uma peça de 500 quilos que você ajusta aqui nesse curso para balancear a haste. A haste é a barra que desce até o fundo do poço. Para vocês terem só um pouquinho de noção, esse equipamento, o modelo dele é um C114-17364. C114 é a classificação dele, unidade de bombeio C114. 173, a capacidade de tração dele é 103 mil libras de força por polegada, né? E 64 é o curso dele, são 64 polegadas de curso na ponta da haste dele. Então, dependendo dessa haste, desse curso, desse peso, né, de elevação de coluna de fluido de óleo, você tem o contrapeso aqui que você faz o balanceamento para diminuir a carga em cima do seu motor, né? O motor ele só vai transmitir o movimento e o balanceamento está ali. A gente pensar assim, pô, essa peça, 500 quilos, geometria simples, vamos fundir ela. Vamos fundir. Mesma coisa esse braço aqui, né? Ó. A gente tem uma haste aqui, que é onde justamente vai prender ela. Ela não tem uma geometria muito complexa. Ela tem um canal ali guia, onde você prende o seu contrapeso. E alguns furos que fazem os cursos, né? Ele tem 44, 54 e 64 polegadas de curso, então tem 3 posições ali que você pode variar. E aí, pô, a gente faz os furos depois por usinagem, muito simples, bacana. Teoricamente, tudo lindo, né? Quando a gente projetou foi uma coisa, tínhamos isso na concepção. Quando a gente mandou fabricar, veio a primeira porrada. Não tinha um fornecedor que conseguisse fundir uma peça de 500 quilos aqui no Ceará. Ah, mas a Durametal trabalha com fundição, a Gerdau trabalha com fundição. Trabalham, mas eles fundem o elemento deles. Eles não fundem material para outras empresas, outras geometrias. Aí os quem fundem no máximo peças ali 3 quilos, 5 quilos. Essa nossa peça tem 200 quilos. O contrapeso tem 200 e a haste ali, o braço, ele tinha na faixa de 150, 160 quilos. Então você pesava assim, pô, será que o cara consegue? Não conseguiam, pessoal. Aqui é uma imagem da primeira peça fundida que a gente fez. A gente não conseguiu geometria, a gente não conseguiu precisão, nem se a gente usinasse ela posteriormente, porque não ficou constante o material dela, teve muito empluamento. O cara, quando fundiu ali o líquido, né, o aço, ele não conseguiu manter o calor em todo o elemento, então teve peças que solidificaram antes do que outras, teve muito rechupe, né? Então teve muita coisa que não teve geometria, então as peças não conseguiram ser fundidas, tá? E aí, pô, foi a primeira porrada, né? A gente tinha uma estimativa de custo, tinha uma estimativa de prazo, tinha uma estimativa de acabamento, de geometria da peça, e todas elas foram por água abaixo, porque não tinha um fabricante que atendesse a gente. E aí? Só falar para o cliente lá, vou demorar mais 2 meses. Vou mandar fabricar fora, vai sair X mais caro. Não tem isso, isso não é uma realidade. A gente já tinha uma estimativa, de um orçamento já, a gente tinha um prazo para entrega, né? E aí, só o que acontece? Foi uma inexperiência nossa, foi falta de conhecimento de mercado. A gente também era um porte que a gente não estava acostumado a trabalhar. A gente conhecia sobre fundição, mas eram peças menores. E aí, coube a expertise de todo mundo estava trabalhando e pensar quais seriam os processos de fabricação que adequassem à nossa realidade, né? Como funcionar esse sistema. Eu não coloquei a imagem aqui, porque muitas dessas coisas é da empresa lá, né? Restrição deles, isso aqui não tem restrição, isso aqui é um documento aberto, isso aqui está na internet, essas coisas. A ideia é o quê? Como que a gente solucionou esse problema, por exemplo, só para vocês terem uma noção. A gente pegou e fabricou essas peças de chapa. Que sentido de chapa? Pegamos chapas de 1 polegada,
Fomos atrás de fornecedor que conseguiam cortar isso para a gente de uma forma precisa, por exemplo, jato d'água. Então, de uma chapa de 1 polegada, a gente cortou diversas geometrias similares e empilhou uma em cima da outra, para dar espessura. E aí soldamos, fizemos furos, pontos de soldagem, onde fez a união das peças. O contrapeso foi a mesma ideia, foi feito através de chapas. Ah, por que você não cortou uma chapa de 2 polegadas? Não tinha quem cortasse chapa de 2 polegadas, o máximo que conseguiam cortar aço, que era 1 polegada na época. E também dava para a gente respeitar algumas geometrias de espaçamentos lá. Já no corte, ajudou a gente a fazer as dimensões dos furos, os furos já saíram na precisão. Se eu cortasse no oxicorte, não no fogo, né, que a gente fala, não teria a mesma precisão, teria que dar um acabamento posterior. O corte a jato d'água permitiu a gente já ter um acabamento dimensional satisfatório, mas foi um outro custo, foi um outro processo, foi um outro tempo de fabricação. Então, são coisas que a gente conseguiu se adaptar ali rapidamente, mas que poderia ter inviabilizado o projeto, né? Como outros projetos que a gente fez uma vez, que também usaram contrapeso, por exemplo, e na hora da fabricação, que a gente começou a colocar aço para fazer o contrapeso desse sistema, veio um questionamento, né? Vieram 2 questionamentos interessantes. O primeiro deles, você vai fazer a estrutura já com contrapeso, essa estrutura é uma estrutura móvel. Então, quando eu precisar levar de um canto ao outro, eu vou gastar energia para levar esse contrapeso junto. A gente pensou, então vamos fazer um contrapeso variável, um contrapeso ajustável. Como assim? Um tanque de água. A gente enche de água quando estiver no local, ele tem um peso, quando eu for transportar, eu tiro essa água. Só que aí não tem um apelo social bacana, né? A gente vive uma região aí que tem falta d'água. Então, você acha que o cara que usasse essa máquina lá, ele enche d'água, quando ele precisasse transportar, ele ia armazenar essa água para usar de novo, ele ia jogar lá no chão, e lá onde ele montasse a máquina de novo, ele ia pegar água nova e encher novamente. Então a gente fez uns apelos diferentes aí, né? Tipo, que era viável, que nem era, a gente colocou na balança. A máquina realmente, ela teve toda a carga dela, não usamos água. Mas aí, durante o projeto, um dos engenheiros que estavam trabalhando nela, lá da empresa de fornecedora, ele era da área da civil e perguntou, cara, você consegue diminuir metade do volume aqui que você está usando em aço se você usar concreto. O concreto, ele tem uma densidade próxima do chumbo, que é 2,3 toneladas por metro cúbico, né? E o aço é inferior a isso. Então, se você fizer aqui um bloco de concreto, você vai ter uma área menor. E a gente, interessante. Não tinha esse conhecimento, né? E aí, o que a gente fez? Toda a peça oca do equipamento, a gente encheu de concreto. E aí, a gente conseguiu agregar peso à máquina, que ela tinha que ter uma inércia por causa do trabalho dela. E aí, esse aço, ele estava dentro da estrutura. Então, a gente conseguiu aliar layout, características, vários fatores, já no que a gente tinha. Então, tudo que era tubular, oco, a gente encheu de concreto e foi adicionando peso à estrutura. Ficou muito interessante. Ou seja, foi uma expertise de uma outra área de conhecimento que o cara trouxe para a gente e que agregou valor. É fácil o concreto. A gente furava lá a estrutura, o concreto ele se moldava, vibrava ele, né, que saía o ar todo, depois fechava, ele secava lá dentro. Não tinha nenhum problema. Ele se moldava a peça, né? Logicamente, a gente teve que fazer uns furos a mais para poder secar, poder sair toda a umidade. Aquilo não trazer corrosão para a nossa estrutura, tudo isso foi pensado, foi levado em conta, mas trouxe vantagens, entendeu? Então, foi bem interessante, né? A estrutura de montagem. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês é justamente vocês terem noção que é fundamental você conhecer o seu parque fabril, seus parceiros, né, de fabricação, seus companheiros. Por isso que hoje em dia se usa muito esse termo de parceiro, né? Porque ele não é mais só um fornecedor seu. Você conhece o dia a dia dele, você conhece os equipamentos dele. Você pode estar inserido numa decisão dele. Ele está pensando em comprar uma máquina, mas inicialmente ele não sabe se vai ter mercado, mas você sabe que tem um item que pode fazer pequenas alterações, que ele pode se tornar um fornecedor seu, e aí vai trazer mais segurança para ele comprar aquele equipamento. Por exemplo, um centro de usinagem de 5 eixos. Por que eu vou comprar um de 5 eixos se eu não sei se eu tenho mercado, demanda? Mas tem gente lá que está precisando fazer peças mais complexas, né? Olha o rodízio lá dos meninos que eles desenharam. Tem alguns ali que precisam de uma fresadora ali de 5 eixos, né? Para fazer umas pecinhas ali de vocês. Então, ou seja, talvez o mercado
apareça, talvez, a falta de comunicação, né? A interatividade entre as pessoas ainda não esteja de uma forma bacana, não esteja de uma forma mais aceitável. Então, conheçam seus fornecedores, conversem com eles, abra o orçamento, peça para ele abrir para você. Se muitas vezes ele está orçando ali um furo que ele não tem padrão em fazer, você pode adequar o seu produto, seu projeto naquele furo. E aí, otimizar o processo. Ok? Escutem as ideias dos fornecedores. Às vezes ele pode salvar o seu projeto, barateando ele. Tá? Pessoal, aqui são alguns exemplos, só de vídeos, calma, de indústria fabril, aonde tem uma mesclagem aí, né, de produtos. Então, aqui a embalagem de biscoitos. Você vai ver aí a pneumática trabalhando com posicionamento, trabalhando com alimentício. Então, a forma de abrir e montar uma caixa. Coloquei aí porque tem gente aqui na equipe, né, que trabalha com caixa, que trabalha aí da área de alimentícia, né? Pensam em ideias, então pensam em processos. Olha aí, depois eu vou mandar o link correto para vocês verem o vídeo sem pausa, né? Então, vocês verem aí como que hoje em dia, muitas vezes um processo, uma ideia sua pode ser viabilizada dentro da fabricação. Então, você não vê manipulação humana, você não vê o controle de qualidade, higiene aí pode ser mais elevado, né? Não nada mais é do que montagem de biscoitos. Eu trouxe mais a área alimentícia, porque é uma área de... Se você pensar hoje na pandemia, é um exemplo que eu queria falar para vocês também. Muitas empresas partiram para o delivery, né? Por que para o delivery? Porque não podem receber mais gente no seu salão, né? Restaurantes e tal, então tinha que entregar em casa. Só que para o cara entregar em casa, ele tem que fabricar, produzir, cozinhar, né? E para ele cozinhar, tem que ter humano lá. O cara está lá ainda, né? Então ainda tem o locomoção social, né? O operário ele tem que ir até lá o fabricante, ele tem o fogão, a indústria, ele tem que ir lá ainda até a cozinha, tem que ter contato com outras pessoas no transporte, no dia a dia, né? Ou seja, poderia ter processos mais automatizados que anteriormente pareciam uma loucura, mas que hoje estariam à frente aí, né? Então é só uma máquina de quebrar ovo, por exemplo, mostrando ela não só quebra ovo, como separa a clara da gema, tá? Então olha na sequência aí, ó, ela tá quebrando os ovos. Uhum. E os ovos ali, ó, conforme eles vão cair nas canaletas, ele vai separando clara da gema. Então é puramente mecânico. Ele faz toda a jogada aí de separação. Depois vocês dão uma pesquisada que tiver mais curiosidade aí, ó. Mas em um balde cai clara, no outro cai gema. Olha aí uma máquina automática de fazer sushi. Então vem a alga, vai inserindo o arroz ali, ó. Logicamente tem um humano ali ainda colocando o recheio, tá? Porque esse recheio pode variar, mas a geometria, abrir e fechar, isso aí já é automático, ó. Já sai eles ali nas medidas. Eu estava conversando, meu irmão, ele morava na Austrália, ele estava conversando justamente isso comigo. Diz que tem muito fast food lá com equipamentos desse, que você vai lá e compra só os rolinhos de sushi, do modelo que você quer, a máquina corta na hora e já monta o seu combo. E não tinha um humano, né? Tendo contato com a comida. Ou seja, a comida ela já é saída da máquina e sendo fabricada ali no momento real. Isso pode parecer uma coisa de outro mundo, né? Mas talvez hoje uma pessoa com um equipamento desse estaria aí em vantagem, né? Nesse período de quarentena, nesse período de fornecimento. Se você pensar a longo prazo, questão de custo da fabricação. Tem um custo de uma aquisição de um equipamento. Tem. Mas, ao longo do tempo, né? Esse produto lá, e aí? Olha a constância, né? Olha a continuidade dos itens, né? Você tem controle ali de custo, você tem controle de processo. E aí? Dá até fome, né? Separação de grãos aí, ó. Então, você pode ter um produto ali de qualidade A, qualidade B. A gente vê isso em castanha, a gente vê isso em café, né? E algumas outras frutas aí, ó. Então, aí ele vai fazer uma seleção dimensional, geométrica, qualidade, maturação. Então, se você vê aí, são peneiras distintas, ó, que vai caindo, cada uma delas cai
um tipo de item, um tipo de fruta, não um tamanho, uma classificação. Olha aí uma peneira seletora aí, né, ó, de tamanho. O que não tem tamanho não passa, vai para outra classificação, né? Deixa ele dar continuidade no vídeo aí que a gente vai explicando para vocês. Eu lembro que na década de 90 também, era criança, ainda eu vi uma máquina descascar camarão. Eu achei aquilo fenomenal. A máquina limpava o camarão todinho já. Então, eu penso, pô, na época, né, você tem ali 50 pessoas descascando 50 quilos de camarão por hora, um exemplo. Você descasca hoje 50 quilos de camarão em minutos, né? Essa máquina aí eu achei interessante. O cara vai jogar quiabo aí e ele não tritura o quiabo, ele pica. Então você vai ver que ele joga aí, é um chinês, né? Você pode ver ali, a higiene, ele está só testando equipamento. Mas se você vê, ele não moe o equipamento, ele está cortando, triturando em pequenos pedaços, tamanhos constantes, né? Digamos assim. Ele tira o líquido ali, a baba ali atrás antes, mas aí sai o produto já no tamanho. Então, ou seja, às vezes, pra você ter uma ideia, é justamente isso. Pô, eu preciso cortar um produto que não é de fácil manipulação, mas eu tenho uma tecnologia que eu consigo cortar sem estraçalhar, manter diâmetro, manter geometria, manter qualidade, constância, né? Hoje em dia, constância é custo, né? E isso aqui é uma ideia que eu quero mostrar para vocês de um aluno que, lá da automação, que um tempo atrás ele chegou com essa ideia e poderia ser uma coisa de outro mundo, né? Tipo assim, o cara pensou, pô, ele queria montar uma empresa de pizza, muita gente pensou isso, mas sem funcionário. Então ia ter uma máquina para fazer a massa, uma máquina para abrir massa, uma máquina para montar, assar e sair a pizza. Ele queria integrar isso com uma plataforma lá, iFood, um Rappi da vida. Então, conforme saía o pedido, já entrava na produção e já saía lá a entrega, né? Tipo assim, não teria pessoas do processo. Isso aqui era um vídeo de demonstração, a gente achou esse vídeo depois, né? Então ele mostra aí a fabricação todinha da pizza. Essa parte de fabricação da massa, abertura da massa já existe, tá? Automática. A parte do recheio, geralmente, ela é manual, mas poderia ser automatizado, como mostra aí no vídeo, né? E aí ele vai inserindo. Se você pensar tecnicamente, hoje talvez seja mais barato você ter lá um humano montando sua pizza. A longo prazo pode ser mais barato. Mas quem imaginou que a gente ia entrar numa crise dessa, uma situação dessa? Né? A gente pode chegar ao ponto ainda de parar tudo. Ó, tá todo mundo doente, não tem, mesmo podendo ir trabalhar, não tem quem vai trabalhar. E aí? Quem tivesse talvez um sistema desse estaria rodando, funcionando, né? Com qualidade, com sistema. Então, ou seja, ideias muitas vezes elas podem ser malucas, mas em algum momento elas podem ser factíveis, né? Se ela for fabricável, tudo que a gente viu aí hoje não é de outro mundo, são reais, eles funcionam. Talvez eles não fossem viáveis ou não tivesse havido ainda uma, não desculpa, mas uma justificativa para serem confeccionadas. Eu acho que depois desse período aí que a gente viver, a gente vai ter muitas justificativas aí em relação a ideias, a fabricações. Ok, pessoal? Tranquilo? Deu para entender aí mais ou menos a nossa lógica de discussão aí dessa aula hoje? Eu sim. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Alguém tem algum comentário, alguma sugestão aí? Fiquem à vontade. Professor, no caso, esse trabalho seria considerado a nossa AV1? Uma parte dele. Não vou dar trabalho para eles ainda hoje, para vocês. A gente tem até o fim do mês aí para trabalhar a V1, tá? Não vou considerar só ele ainda como nota. Teve gente que não conseguiu entregar, tem gente que ainda está sem computador. Não vou dar atividade para vocês hoje daqui para quarta. Podem descansar, deem foco aí nas outras disciplinas também. Mas vai ter mais alguns pontinhos que a gente vai discutir aí, que a gente vai agregar a esse projeto, entendeu? A fim de chegar a uma atividade final, lá uma avaliação final. Deixa eu só parar a gravação aqui, pessoal. Essa conversa aqui acho que não tem necessidade.